Bom, eu vou colocar a apresentação aqui. Eu vou falar sobre o ensino por investigação hoje com vocês, porque vai ser a base do nosso curso. E, ao final, vou trazer alguns dos exemplos que vocês vão desenvolver em outros módulos, ou melhor, em outras disciplinas, ainda no módulo 1, né? Falar um pouquinho sobre os eixos temáticos e, enfim, aí depois a gente deixa um tempo para as nossas discussões, para esclarecimentos, tá bom? Hoje nós vamos abordar, então, o ensino de ciências numa abordagem investigativa que vai servir de base para o nosso curso, tá? E aí eu sempre de começar essa aula com uma pergunta. O que motiva um aluno a aprender? Quantas vezes nós preparamos uma aula e achamos que essa aula está muito bem preparada, que ela vai ser uma aula motivadora, e quando a gente olha para os nossos alunos, eles parecem bastante desmotivados, não estão envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. E a gente sabe que o que motiva, que existem vários fatores que motivam os nossos alunos a quererem aprender e a buscarem essa aprendizagem. E eles se dividem basicamente em motivação intrínseca, que é aquela interna que o aluno traz com ele, e a motivação extrínseca, que é a que nos diz mais respeito enquanto educadores, que é o professor motivado, as atividades que nós selecionamos que devem ser criativas e envolventes, o conteúdo que tem significado para esses alunos, o próprio mercado de trabalho que motiva o nosso aluno. Não tanto o aluno do ensino fundamental, a menos que seja EJA, né? Mas eles têm anseios, né? Têm anseios do que eles vão buscar, o que eles querem para se realizarem na sua vida. E Maslow nos trouxe uma pirâmide, organizou uma pirâmide, mostrando que nós temos diferentes tipos de necessidades e que existem prioridades nessas necessidades. Enfim, essa pirâmide das necessidades nos traz as nossas necessidades fisiológicas, as básicas, né, que nos mantêm vivos, que é a oferta de disponibilidade melhor de comida, de água, de sexo, de sono, de repouso. Com relação ao trabalho, de termos um horário de trabalho, de termos um intervalo ao longo desse horário de trabalho, de termos conforto físico, de termos um ambiente aprazível, né? Tudo isso faz parte aí das nossas necessidades fisiológicas, vão interferir diretamente nas nossas funções orgânicas. Maslow também nos traz que a sensação de segurança e a necessidade de segurança, ela faz parte dessas necessidades que o ser humano possui. Então, o sentimento de liberdade, a segurança, né, contra a violência, a ausência de poluição, que é mais uma segurança para a nossa saúde, a ausência de guerras, ter um trabalho seguro, tanto seguro do ponto de vista físico, químico, biológico, quanto a segurança mesmo de ter um trabalho, né, da gente poder ter a tranquilidade de que teremos uma remuneração, que teremos benefícios por termos um trabalho seguro e um trabalho permanente. Maslow também previu que conseguiu mostrar que as nossas necessidades sociais, elas são importantes, né? E que elas precisam ser atendidas.
que é nós termos a família, o aconchego da família, dos amigos, pertencermos a um grupo social. É muito importante esse sentimento de pertencimento, né? O tipo de comunidade a qual nós pertencemos. No trabalho, por exemplo, termos as nossas amizades com os nossos colegas, interagirmos da melhor forma possível com os clientes, termos uma chefia amigável que reconheça o nosso trabalho. Também a estima é uma necessidade que precisa ser atendida, que é a aprovação, é a nossa aceitação pelo outro, né? Então, é a aprovação da família, a aprovação dos amigos, o reconhecimento da comunidade com relação à nossa pessoa, a importância que nós temos para essa comunidade, o reconhecimento também no nosso trabalho, a responsabilidade que nós assumimos nesse trabalho, o orgulho que temos em pertencer a uma equipe de trabalho e as promoções devem decorrer da forma como nós trabalhamos, né, da produtividade que nós temos nesse trabalho. E, por fim, não menos importante, a autorrealização. Então, com relação ao espaço fora do trabalho, a educação é muito relevante. Eu não preciso estar falando isso para vocês que são da área da educação, mas Maslow, quando desenvolveu essa pirâmide, ele desenvolveu o pessoal da área da economia, da administração. Então, ele falava sobre a importância da educação, de se ter uma religião, de termos passatempos, né? Lazer principalmente, e também do crescimento pessoal. Com relação ao trabalho, né, de termos um trabalho desafiante, termos autonomia, participarmos da decisão, que nossas opiniões sejam consideradas, enfim, de termos um crescimento pessoal. Então, essa motivação que eu falava para vocês, né? Vocês vejam, motivações intrínsecas e extrínsecas, aquelas que vêm do interior, por exemplo, como perseguir algumas metas, alguns objetivos, que pode ser o tipo de trabalho que a gente quer, e a motivação extrínseca, o que esse meio externo nos oferta e que nos motiva a continuar, a buscar, nos permite a ter compreensão desse mundo onde nós estamos inseridos. Eu estou falando um pouco sobre trabalho porque de uns anos para cá a educação ela tem sido, e se nós pegarmos os nossos documentos oficiais, a BNCC, por exemplo, né, eles têm se preocupado bastante com a formação do aluno para o mercado de trabalho, mas nós não podemos pensar só em atendimento do mercado de trabalho. Nós, enquanto educadores, precisamos ter sempre como foco que a educação ela deve contribuir para que esse sujeito se coloque no mercado de trabalho, mas que também ela contribua para a felicidade das pessoas, né? Pelo próprio prazer do conhecimento. Mas não podemos desconsiderar que existe um mercado a ser preenchido pelos direitos, pelas pessoas, e aí o Fórum Econômico Mundial estabelece 10 competências que são demandadas e que com certeza serão demandadas, se ainda não são, em algumas localidades, com certeza serão demandadas no futuro do trabalho para esses alunos. Então, que competências são essas? Que a gente tenha pessoas que sejam capazes de solucionar problemas complexos, que tenham o pensamento crítico desenvolvido, né? E no nosso caso aqui, da área das ciências da natureza,
não só o pensamento crítico, mas também o pensamento científico. Que essas pessoas tenham criatividade. Há alguns trabalhos que têm mostrado que a escola e a família, eles têm matado a curiosidade e a criatividade dos alunos pela forma com que nós temos ajudado essas pessoas a se desenvolverem, a se colocarem no mundo. Então, talvez a maioria de vocês tenham filhos em idade ainda na infância. Isso é muito comum em crianças pequenas perguntarem, elas são muito curiosas, né? E ao tempo em que elas são curiosas, elas também são criativas. E quando elas nos perguntam, quando a gente não sabe a resposta, ao invés de assumir que nós não sabemos a resposta, porque também não somos obrigados a ter resposta para tudo, nós falamos, depois eu te dou essa resposta, ou fica quieto, você é muito perguntador, ou você é muito perguntadora. E com isso nós vamos fazendo com que essas crianças elas não desenvolvam o potencial criativo que elas têm, né? Muito pelo contrário, pode ocorrer uma involução dessa criatividade. Uma outra competência que se deseja, né, desenvolver é empatia. Isso é muito importante. Hoje em dia fala-se muito em empatia, em se colocar no lugar do outro, né, antes de julgar o outro, antes de criticar o outro. Se nós vamos conviver com as pessoas, nós precisamos nos colocar no lugar dessas pessoas para que tenhamos ações que não tragam prejuízo ao colega, né, ou ao amigo ou à amiga. A inteligência emocional é algo muito importante, saber lidar com as suas emoções, saber tomar decisões, orientação para serviços, saber negociar e ter flexibilidade cognitiva. Será que a nossa escola hoje tem preparado os alunos para que eles sejam profissionais que desenvolvam minimamente essas 10 competências? Né? Que sejam profissionais inovadores e criativos? O mundo está precisando mais de competências comportamentais do que de competências técnicas. A competência técnica é mais fácil ser desenvolvida do que a competência comportamental. E aí a gente se pergunta, será que existe um alinhamento dessas necessidades com a matriz curricular e com os métodos pedagógicos que nós temos desenvolvido em nossas aulas? Então, eu deixo essa pergunta aqui para que a gente possa depois refletir um pouco mais sobre ela. A escola deve considerar as pessoas inteiras e, historicamente, a escola sempre valorizou muito mais as competências linguísticas e lógico-matemáticas do que todas as demais competências que um aluno poderia ter. Então, sempre foi importante considerar como melhor aluno aqueles que saíram melhor em língua portuguesa ou na língua inglesa, dependendo da língua materna, e na competência lógico-matemática, que são aqueles alunos que tiram notas muito altas na matemática ou nos problemas, principalmente no 9º ano, né? Em ciências, onde eles são introduzidos a alguns cálculos de física e de química também, e da própria matemática que já existe no ensino fundamental. E aí Gardner nos fala que nós precisamos estimular diferentes tipos de inteligência, que não existem só a inteligência linguística e nem a inteligência lógico-matemática. Existem outros tipos de inteligência,
como a inteligência espacial, a corporal sinestésica, a inteligência interpessoal, que é aquela em que a gente consegue trabalhar com as outras pessoas, né? Com os humores e os dilemas alheios, a inteligência intrapessoal, que é usar, quando nós sabemos usar nossas habilidades para conhecermos a nós mesmos, né? Os nossos desafios, o que nós queremos, os nossos anseios. A inteligência musical e a inteligência naturalística. Quantas vezes eu já me peguei, antes de conhecer esse trabalho do Gardner, né? E eu já tenho um tempinho aí nessa estrada da educação. Eu graduei em 1982, então vocês podem imaginar o tempo que eu tenho aí na área da educação. E eu fui basicamente uma autodidata, fui lendo e aprendendo como eu deveria olhar o meu aluno. Mas no início da minha carreira, eu pensava como se pensava aquela época em que eu me graduei, que o aluno inteligente era aquele que dominava a área de linguística, lógico-matemática, a área das ciências, mas a gente não considerava esses outros tipos de inteligência intrapessoal, né? O Gardner, o Howard Gardner, ele vai nos trazer isso em 1983, um ano depois da minha graduação. Mas o que nos causa, assim, surpresa é que, em pleno 2020, muitos cursos de graduação ainda não formam o professor para que ele tenha esse olhar mais abrangente, mais holístico, né? E que ele considere esses diferentes tipos de inteligência. O Gardner nos fala que é muito difícil nós encontrarmos os 8 tipos de inteligência numa mesma pessoa. É possível, mas que é muito difícil. Em geral, a gente tem um outro tipo de inteligência, mas os 8 tipos juntos, eles não nascem com a pessoa, né? Ela precisa perseguir. Nós vamos nos fazendo ao longo das nossas vidas. Então, é importante que nós conheçamos os diferentes tipos de inteligência, até para selecionarmos os métodos, as atividades pedagógicas, técnicas pedagógicas que nós vamos empregar em sala de aula, para valorizar todos os tipos de inteligência. Então, num determinado dia, nós vamos trabalhar mais com cálculos, vamos privilegiar a inteligência lógico-matemática, mas numa outra aula nós podemos trabalhar com música, com dança ou com artes. Utilizaremos um outro tipo de inteligência, ou vamos a uma aula de campo, vamos utilizar a inteligência naturalista. Enfim, existe toda uma possibilidade de envolvermos todos os alunos. E o ensino por investigação, ele vai nos possibilitar trabalhar com esses diferentes tipos de inteligência. O Cox nos diz que para que a gente consiga uma aprendizagem mais profunda e permanente do aluno, nós precisamos ajudá-lo a pensar, a saber se comunicar, a saber trabalhar colaborativamente e a aprender a aprender. E quando ele fala em pensar, ele nos traz a questão da resolução de problemas complexos. Hoje, a cada dia, nós somos postos diante de novos desafios. Sejam esses desafios apresentados na escola, ou sejam esses desafios apresentados em nossa vida real. E é por isso que se fala muito em métodos de aprendizagem ativa, que traz como um dos seus princípios trabalhar com a realidade, trabalhar com o cotidiano. Isso é muito importante.
Um outro aspecto que a gente precisa considerar, e para isso eu trago a taxonomia de Bloom revisada por Belhot e Ferraz, em 2010, que nos mostra uma evolução gradativa e assim, de baixo para cima, né, dos objetivos de aprendizagem do ponto de vista cognitivo. Então, quando o aluno entra no primeiro dia em sala de aula, ele vai nos ouvir falar e ele poderá, na próxima aula, lembrar daquilo que nós comentamos e definir, descrever, distinguir, ou seja, desenvolver qualquer uma dessas atividades que estão aqui escritas, né? Deixa eu colocar na modo apresentação, fica mais fácil. Visando, né, mostrar ao professor que ele é capaz de reconhecer e de reproduzir conhecimentos, mas aqui ele está num nível de reprodução de conhecimentos. O Bloom, ele nos trouxe essa taxonomia, né, essa gradação aqui, para se alcançar o ponto mais alto, que para Bloom seria o avaliar, e mais tarde, quando a taxonomia foi revista, foi inserido o criar, e aí eu já falo para vocês por que esse é o nível cognitivo mais alto. Ele nos mostra que quando nós estamos aprendendo, nós passamos por todo esse processo aqui. Primeiro, a gente é capaz de reproduzir conhecimento, depois, ao entender conceitos, conteúdos, nós já somos capazes de explicar os conhecimentos, de aplicar esse conhecimento. Esses três níveis cognitivos, eles ainda não são considerados níveis de pensamento de ordem superior. Por quê? É muito mais mecânico do que leve ao uso de algo mais profundo, o uso de uma memória mais permanente. Quando o aluno chega a desenvolver a capacidade de análise, aí ele já começa a dividir esse conhecimento, essas informações, em partes que são relevantes e irrelevantes. Ele já consegue separar. Ele entende a inter-relação entre as partes. Daí ele é capaz de avaliar, de julgar. E, por fim, após julgar, ele é capaz de produzir algo original. Então, baseado nessas capacidades que vão sendo desenvolvidas, nessas competências que vão sendo desenvolvidas pelos alunos, é que é possível que a gente trabalhe com o ensino por investigação, ou que eles aprendam investigando. Bom, como o aluno aprende? Não me ensinaram na faculdade como o aluno aprendia, me ensinaram como ensinar, mas não como o meu aluno aprendia. E é muito importante a gente saber o que faz parte deste processo geral de aprendizagem. Então, a aprendizagem ela vai se dar no nível cognitivo, no nível psicomotor e no nível afetivo. No nível cognitivo, né, então existe essa tríade funcional da aprendizagem, que são as funções cognitivas, as funções conativas e as funções executivas. As funções cognitivas são aquelas em que as ferramentas mentais são as que a gente sempre prestou mais atenção, né? Ou seja, qual é a atenção que o aluno dedica para aprender, a percepção que ele tem a partir dos estímulos que são recebidos do meio externo, né, por meio dos diferentes sentidos que a gente possui, o processamento que a gente faz da informação que nos chega
o tipo de memória que é empregado para aprendermos, se é uma memória de curto prazo, de longo prazo, ou se é uma memória de trabalho, que é aquela memória que ela está ali só naquele momento em que nós estamos precisando dela. Por exemplo, alguém diz assim: ô Fábio, vai lá e liga para a Maria. O número dela é esse. Ele vai guardar o número do telefone da Maria para aquele momento de trabalho que ele vai precisar e daqui a pouco ele vai esquecer, tá? O raciocínio também está ligado à função cognitiva, à visualização, à planificação, à resolução de problemas e à execução e expressão de informação. Tem um autor que eu gosto muito dele, que é o Vitor Fonseca, que traz de forma assim, muito clara essa tríade funcional da aprendizagem humana. A outra função, ou as funções, são as funções conativas. As funções conativas são aquelas que foram desconsideradas historicamente no processo de educação. Professora, com licença. Deixa eu interromper a senhora um pouquinho. O slide que a senhora está é tipo de inteligência? Tipo de inteligência, não. Eu estou na tríade funcional da aprendizagem humana. Porque está aparecendo para a gente os tipos de inteligência, então tá travado aí para a senhora. Tá, então peraí, que eu já vou voltar aqui. E para o aluno Rafael não está aparecendo. Aí, cadê nossa amiga que conhece o Tim? Por que não está aparecendo? Mudou o slide? Agora mudou. Tá. Agora eu não sei por que não está aparecendo para ele. Agora está aparecendo. Ele disse que sim, professora, que está aparecendo agora. Então tá bom. Professora, a senhora sabe quando está aparecendo, quando do lado tem uma fitinha vermelha. Do lado assim, se tiver vermelho, está aparecendo para gente. Mas sabe o que acontece? Quem que está falando? Natália. Natália, eu quando coloco em modo apresentação, eu não vejo mais vocês na sala. Isso. Eu só fica aqui no pequenininha. Isso. É assim mesmo, professora. Eu não fico nada, eu não enxergo nem a mim mesma. Exatamente, professora, é só o slide. Isso, tá? Vocês conseguem ler o slide nesse aqui que está a apresentação? Porque talvez seja quando eu coloque no F5, no modo de apresentação, que esteja congelando a imagem. Assim dá para ler, professora. Dá para ler? Então vamos ver assim. O pessoal aqui também está falando que está tranquilo. Se qualquer coisa, a gente te chama. Tá, ótimo, obrigada. Se vocês não ouvirem ou não conseguirem visualizar, me avisem, por favor. Tá bom, professora, obrigada. Então, nossa, nós estávamos lá atrás, nesse slide, eu já passei esse slide do pensar, comunicar, trabalhar e aprender. Já passei o slide da taxonomia de Bloom revisada, que foi esse aqui, que eu falei dos níveis, né, cognitivos, do ponto de vista cognitivo, até chegar no máximo deles, que é o criar. Aí eu comentei sobre como o aluno aprende, né, ou o aluno ou a aluna, e aí entrei na tríade funcional da aprendizagem humana proposta pelo Fonseca, tá? Falei com vocês funções cognitivas, de atenção, percepção, memória, processamento, raciocínio, visualização. E agora eu entrei nesse slide das funções conativas. E aí eu falava para vocês que as funções conativas, elas pouco foram consideradas nesse processo histórico da educação. E elas compreendem exatamente aspectos que têm uma relação muito íntima com a aprendizagem. E a gente só foi se dar conta disso,
ou mais detalhadamente, mais aprofundadamente, com o advento da neuroeducação, que são a motivação, as emoções, o temperamento do aluno, a personalidade do aluno, que interferem nesse processo de aprendizagem, que também está relacionada com a autopreservação, com o bem-estar e interação social. As funções conativas, elas vão compreender 3 componentes. E olha que interessante, o aluno, muitas vezes, não se faz essas perguntas. Uma componente é de valor. Por que eu faço a tarefa? Eu faço a tarefa para aprender, eu faço a tarefa porque o professor ou a professora está me mandando fazer, eu faço a tarefa para agradar os meus pais, para tirar uma nota boa. Outra componente é a expectativa, o que eu faço com a tarefa? O que eu quero fazer com essa tarefa? Qual o significado dessa tarefa para a minha vida cotidiana? E a afetiva, como eu me sinto ao fazer a tarefa? Então, vejam, é um número pequeno ainda de professores que, quando está pensando nas atividades que os alunos vão se desenvolver, que se preocupam com essas 3 componentes das funções conativas. Por que o aluno vai fazer aquela tarefa? Qual a importância dessa tarefa para o aluno? E como, principalmente, ele vai se sentir ao desenvolver a tarefa. E, por fim, da tríade funcional, nós temos as funções executivas, que vão ser responsáveis por integrar essas funções cognitivas e conativas. E as funções executivas é que vão nos permitir fazer uma análise para, por exemplo, nós mudarmos de estratégia, né? Para nos inibir, de repente, não, eu não vou trabalhar nessa direção por essa razão, para que tenhamos autocontrole, para que possamos programar, planejar ou desprogramar e reprogramar condutas. E isso no processo de aprendizagem é altamente relevante. Porque um aluno, quando nos chega, ele não chega como uma folha em branco, e todos nós sabemos disso. Então, ele já vem com um programinha, ele já vem com um conhecimento de vida que ele tem. E, muitas vezes, a necessidade de que ele mesmo perceba que ele tem que desassimilar aquilo que ele tem assimilado para poder, então, assimilar o novo. E aí, muito importante, quando a gente trabalha com significado com esses alunos, e Ausubel nos mostra isso, por meio da aprendizagem significativa, né? Por causa dos subsunsores, dos conhecimentos prévios. Onde vai se ancorar ou vão se ancorar esses novos conhecimentos? Nesses conhecimentos prévios. E muitas vezes a necessidade de haver uma desprogramação ou uma reprogramação para a aprendizagem ou até mudança de conceitos. Enfim, as pessoas não são pré-determinadas, elas se constituem ao longo da sua vida. A escola tem um papel fundamental nesse processo de constituição do sujeito. E aí tem sido feita uma releitura do papel da escola a partir dos estudos e descobertas do comportamento cerebral. E chegou-se à conclusão que o papel dessa nova escola é ser uma central estimuladora da inteligência, onde se aprende a aprender, onde se desenvolve as habilidades e se estimula as múltiplas inteligências. Para isso, nós precisamos propiciar para esses alunos ambientes enriquecidos, que estimulem adequadamente esses alunos para que eles possam desenvolver as suas diferentes inteligências. E aí existem trabalhos, a Herculano Russell
Eu gosto muito dessa autora, ela trabalha com neurociência e aborda questões da neuroeducação. Ela nos traz uma pesquisa muito interessante, em que colocaram cobaias em um ambiente, algumas em ambientes estimulantes e outras em ambientes empobrecidos. E percebeu-se uma variação de 4% no peso do córtex cerebral. Vejam que o ambiente estimulante ele tem um papel fundamental no desenvolvimento da inteligência dos alunos. E aí, qual que é o nosso papel em sala de aula? É tornar os nossos alunos cientistas? Não. Nós temos que diminuir esse abismo que existe entre a vida cotidiana do nosso aluno e o que já está produzido pela ciência. O conhecimento científico está posto e a cada momento há uma nova produção de conhecimento científico. E isso precisa chegar até o nosso aluno de forma com que ele consiga enxergar que a aplicação do conhecimento científico ela é relevante, ela pode trazer qualidade para a sua vida e para a vida do coletivo, mas nós não vamos reproduzir em sala de aula um cientista. A gente pode motivar a sua curiosidade ou o seu interesse para a ciência, mas não é ali o espaço de formação de um cientista, tá? O que nós fazemos é aplicar esse conhecimento científico numa linguagem escolar na sala de aula. E para isso nós temos que trabalhar sabendo que todos nós fazemos sinapses, né? Que essas sinapses vão estar relacionadas com o processo de memorização deste conhecimento científico. Mas essa memorização ela pode se dar por curto prazo ou por longo prazo. Para que seja por longo prazo, precisa ter significado para os nossos alunos. Então, de qual educação nós estamos falando agora, né? O que nós precisamos mudar na educação? Isso não é novo, essa proposta vem desde Dewey, desde o início do século passado. Dewey foi um filósofo, né, um pedagogo, e ele já falava que colocar os alunos para investigar, colocar os alunos para pensar e agir, os ensinaria muito mais facilmente do que eles ficarem sentados só nos ouvindo passivamente. E aí nós temos o clássico educador brasileiro, né, que foi Paulo Freire, que nos falou anos mais tarde, com outras palavras, que a educação bancária não liberta as pessoas, porque a educação bancária é aquela educação passiva, que o aluno só recebe, ele não pensa, ele não reflete, ele não faz uma reflexão crítica do mundo em que ele vive, das suas necessidades e das necessidades coletivas. E aí, então, surgem várias propostas do ensino. Aqui tem ensino de biologia, porque recentemente eu trabalhei com um mestrado de ensino de biologia, mas aqui leio, entendo ensino de ciências por investigação. Nós temos, então, uma proposta de vários autores nos estimulando, enquanto educadores, a trabalharmos com ensino por investigação. E, para trabalharmos com ensino por investigação, nós não podemos perder de vista a orientação humanista que nós recebemos a partir da teoria de Carl Rogers, né, que é o ensino centrado no aluno. O ensino que traz o nosso aluno como protagonista, né? Nessa perspectiva humanista, o educando deve ser ativo, deve se responsabilizar por sua própria aprendizagem e perceber
as informações que chegam até ele de uma forma crítica, mas também mutável, porque a cada momento a ciência e a tecnologia nos disponibilizam novos conhecimentos. O conhecimento é mutável. Então, e o educador? Que papel que nos cabe quando o nosso aluno passa a ser mais ativo, quando ele é o responsável por sua própria aprendizagem? É lógico que ele não é responsável sozinho. Essa responsabilidade agora é compartilhada de nós, educadores, com esses alunos, né? Mas ele faz isso de uma forma crítica. O papel que nos cabe, né? É o papel do facilitador da aprendizagem. É o papel de compreender o aluno como ser que se desenvolve e cujo processo de aprendizagem deve ser facilitado pelo professor. O professor é empático, ele se coloca no lugar do aluno, do aprendiz, e ele apresenta, é necessário que ele apresente algumas qualidades, como a autenticidade, o apreço, a aceitação, sobretudo a confiança, porque quando o aluno é protagonista, é ele quem vai desempenhar toda a atividade que vai se refletir ao final na sua aprendizagem. A aprendizagem na perspectiva humanista é saber buscar o seu próprio conhecimento e continuar aprendendo independente da escola, e é isso que a gente precisa ensinar para esses alunos, né? Nós trazemos alguns elementos na escola e a investigação vai nos ajudar a trazer esses elementos, esses alunos vão buscar, vão compreender, mas ali é um processo que não é permanente, é temporário. Então, ali na escola é onde eles precisam aprender a buscar o seu próprio conhecimento e dali para frente, né, e aprender a continuar aprendendo, independentemente de ter um professor junto a eles. E o ensino por investigação, ele vai permitir ao aluno alcançar isso, né? Porque ele vai perceber como ele vai investigar, ele vai aprender a problematizar, a fazer perguntas, a trazer hipóteses, a testar essas hipóteses que ele vai trazer, né? E a discuti-las, a argumentar, né? Isso é importante. E esse é um dos principais papéis do educador dentro desses novos paradigmas, que não são tão novos assim. Para isso, gente, o aluno vai ter que empreender no aprender e nós inovar no ensinar. Para que isso aconteça, o Morin nos traz umas reflexões muito interessantes no seu livro que se chama Reforma do Pensamento. Ele diz assim: não se pode reformar a instituição sem uma prévia reforma das mentes, mas também não se pode reformar as mentes sem uma prévia reforma das instituições, ou seja, tudo precisa ser reformado. Eu estou chamando isso, e por isso eu usei essa imagem de metamorfose, porque é uma metamorfose. Parece, meu sentimento é que a gente parou em algum momento, em alguma fase, alguma etapa dessa metamorfose. E a gente precisa continuar essa metamorfose até que a gente consiga virar uma borboleta ou uma mariposa, no caso aqui nós temos uma mariposa, para que a gente possa voar. E esse é um grande impasse, um grande desafio. Por quê? Porque nós, professores, principalmente os mais antigos como eu, já estamos instalados em nossos hábitos, em nossas autonomias disciplinares. E também a máquina da educação ela é muito rígida, né? Ela é fechada, é difícil a gente mudar. Vejam bem, no documento curricular de referência curricular de Mato Grosso, ele traz
Vamos trabalhar com métodos ativos, né? Eles lá chamam de metodologias ativas, mas eu prefiro o termo métodos de aprendizagem ativa. Vamos trabalhar com esses métodos mais ativos, enfim, eles propõem que a gente inove, mas mantendo aquela caixinha fechada, disciplinar, né? Com horário para começar, para terminar a disciplina, enfim, é preciso uma reforma da instituição, é preciso de uma reforma curricular, é preciso de uma reforma das mentes, né? De todos os envolvidos, principalmente dos alunos, porque não é cultural que o aluno seja protagonista, porque ele aprendeu a receber as coisas de forma mastigada, sem que ele refletisse muito, né? E esse acentuado desencanto dos alunos se reflete nas atitudes e no rendimento. E isso tem nos preocupado, porque o envolvimento no curso desses alunos vai se refletir na harmonia da sua futura identidade profissional. Então, nós precisamos propor, motivar, estimular, buscar outros caminhos que ajudem esses alunos a encontrar o seu próprio caminho. Então, sair desse caminho já pré-estabelecido e procurar alternativas, como a gente vê aqui em amarelo, tá? E o ensino de ciências deve permitir à criança se abrir para o real, né? Interrogar esse cotidiano, essa sua realidade, e até se chocar com essa realidade. E com isso, ela vai ser estimulada a pôr a mão na massa, que é o que se pede hoje no processo educativo desses alunos. Vamos permitir que eles façam, que eles desenvolvam, que eles coloquem a mão na massa. O escopo do nosso curso estimula, é aquele que vai estimular o aluno a se apropriar da lógica do método científico por meio da problematização, da formulação de hipóteses, da coleta de dados e da verificação dessas possíveis respostas, né? Com essa proposta, o curso Ciências 10 espera incentivá-los a abordar sua didática como um problema de pesquisa, testar novas formas de trabalhar suas aulas, analisar seus resultados e aprimorar os procedimentos. Quando a gente fala em ensino de ciências por investigação, é lógico que a gente vai familiarizar o estudante com a pesquisa, orientando para a investigação de fenômenos e de temas. Mas também nós vamos aprender a nos auto-investigar. Investigar a nossa praxis pedagógica. Não só a prática pedagógica, mas a nossa praxis pedagógica. É muito importante, né? É refletir na ação para que a gente possa modificar aquilo que é necessário. Ciceron, ela nos diz que ciência e sociedade tanto são transformadas quanto transformadoras. E nós estamos em busca dessa transformação. E esse ensino por investigação, ele vai se justificar pela necessidade social que nós temos de implementar políticas de formação de professores que estejam em sintonia com o conhecimento produzido na área de educação e ciências da natureza. A Ciceron nos diz mais, ela diz que o ensino por investigação visa uma profunda revisão do que seja ensinar e aprender ciências na escola básica. A abordagem investigativa no ensino pode contribuir para a aprendizagem de ciências da natureza. Esse é um campo do saber que permite facilmente o aluno investigar. Porque existem fenômenos físicos, fenômenos químicos e fenômenos biológicos em nosso dia a dia.
Da hora que a gente se levanta da cama até a hora que a gente volta para a cama, existem vários fenômenos, vários fatos ligados às ciências da natureza que podem ser interpretados, podem ser investigados, podem ser compreendidos e podem ser modificados por cada um de nós. O que a gente precisa é sair dessa caixinha, né? Vocês são muito novos, então talvez vocês não estejam tão amarrados dentro dessa caixa quanto a minha geração de educadores, né? Então, para que a gente consiga alcançar essa aprendizagem do aluno para a vida, é preciso que a gente pense fora da caixa, que a gente tenha coragem para desafiar o estado atual das coisas, arriscar, sonhar, conseguir olhar com outros olhos e outras perspectivas a realidade que a gente está e é que se aproxima que a gente nem sabe qual será, né? O que nós teremos no futuro. Que profissionais serão necessários no futuro? A gente não sabe, né? O que nós sabemos é como o nosso cérebro aprende, isso a gente já sabe. E a gente sabe que o pensamento de ordem superior, né, ele está ligado à ação, à atividade. Então, vejam bem, nesse cone de aprendizagem de Dale, né, depois de 2 semanas que a gente vai para a escola, nós tendemos a lembrar de algo, né, do que a gente só lê em 10%, do que a gente só ouve, 20%, do que a gente vê, fica só 30%, do que a gente ouve e vê, 50%. 70% do que a gente diz, participando de uma discussão, dando uma palestra, e 90% do que a gente diz e faz. Então, a preparação de uma aula, do que a gente prepara, fica 90% do aprendizado, né? Mas também fazendo outras atividades, como apresentação dramática, simulando experiências, fazendo algo que realmente nos marque. E é isso que a gente precisa procurar fazer com os nossos alunos, que eles desenvolvam algo de forma ativa, né, para que não fique só um percentual pequeno de aprendizado. E essas adaptações curriculares que nós precisamos fazer, principalmente para desenvolvermos o ensino por investigação, ela tem muito a ver com a educação científica. Ela tem a ver com a alfabetização científica, que é a aprendizagem básica da ciência, do que é ciência, para que serve a ciência, o que eu faço com a ciência, porque eu preciso aprender ciência, do letramento científico, que é a interpretação de mundo, para quê? Para que essas pessoas que estão em nossas salas de aula hoje possam tomar decisões conscientes sobre os problemas da sua vida e da sociedade relacionados a conhecimento científico. Nós estamos passando agora por uma fase da negação da ciência por várias pessoas. E essa negação da ciência, ela existe pela falta de alfabetização e letramento científico. Porque se as pessoas tivessem tido a oportunidade de serem alfabetizadas e letradas cientificamente, elas seriam educadas cientificamente. E com isso poderiam discernir de forma mais fácil e tomar decisões
sobre problemas da sua vida, como essa questão da vacina, né? Muitas pessoas têm feito uma negação da vacina, de que a vacina traz mais prejuízo do que se não tomá-la, que a vacina, por exemplo, causa autismo e muitas outras crendices que existem por aí. E por que há crendices? Porque as pessoas não têm a educação científica necessária. Se você quer promover, como educador, o desenvolvimento cognitivo, você precisa dar oportunidade da criança usar as habilidades cognitivas e as conativas também. A Suzana, a Herculano Roosevelt traz as cognitivas só aqui, mas a gente sabe que as conativas também são extremamente importantes nesse processo, né? De desenvolvimento do pensamento crítico dessas crianças. Bom, então, mas o que é esse ensino por investigação, né? Nós estamos aqui há 1 hora falando da base. Deixa eu dar uma olhadinha para vocês, para ver se vocês estão dormindo. Nem dá para ver, né? Mas vocês estão me ouvindo? Estamos sim, professora. Estamos aqui. Sim, professora. Já estou cansado? Sim, estou. Sim, estamos. Cansado todo mundo está, né? Trabalhar o dia inteiro e ainda ter aula à noite. Mas vamos lá. Vamos respirar, esticar os braços, mexer a cabeça para um lado e para o outro, para frente e para trás. E vamos em frente. Então, a investigação é uma atividade que vai depender da habilidade não só de construir questões sobre o mundo natural, mas também e principalmente de buscar resposta para essas questões. E essa é uma dificuldade que a gente tem, né? De construir questões e de saber os caminhos para buscar as respostas. E é esse ensaio que nós vamos fazer com os nossos alunos do ensino fundamental. É isso que a gente quer, que seja desenvolvida a cultura da investigação, da pesquisa. E para se trabalhar a investigação e a pesquisa, nós temos que lançar a mão do método científico. E qual é o primeiro item do método científico? Alguém aí me responde, por favor. Qual é o primeiro elemento de um método científico? O problema? Pode ser o problema, mas normalmente a gente observa a realidade, né? Ou observa o entorno, ou observa um fato, observa um fenômeno. E a partir dessa observação você detecta o problema. Quem que me respondeu? Natália. O problema está correto, mas ele vem quase que algumas frações de tempo após essa observação inicial. Deu para você perceber? Sim, professora. Tá? Então, mas na sequência vem o problema. E aí nós vamos questionar esses fatos, vamos questionar esses fenômenos, vamos questionar as situações e a realidade. E essa, muitas vezes, é uma dificuldade. Aprender a questionar. Então, eu tenho um problema e eu vou questionar este problema. E a partir desta questão, eu vou pesquisar, eu vou investigar. Seja para compreender o problema, ou seja para resolver o problema. Porque muitas vezes a gente não vai resolver o problema.
mas quer entender esse problema. O que é esse problema? Por que ele existe? Do que ele depende? Quais são as variáveis envolvidas neste problema? Então, a primeira dificuldade com que o aluno se depara é saber perguntar, é saber elaborar questões. E vocês vão precisar elaborar as suas questões de pesquisa. Vão precisar ensinar aos seus alunos a elaborar as questões de pesquisa deles. E elaborada a questão de pesquisa, nós trazemos o quê? Quem me dá aí o terceiro item de um método científico? Depois que a gente tem o problema na mão, a gente traz o quê? A investigação do problema? Um pouquinho antes da investigação, a gente traz as hipóteses para aquele problema, não traz? Sim. Mas por que será que aconteceu isso? Eu acho que aconteceu por essa razão. Aí vem o outro e fala, não, mas eu acho que não foi bem por essa, mas por essa outra. E aí vão surgindo as hipóteses que vão explicar o seu problema ou vão solucionar o seu problema, também chamadas de pressupostos, né? Eu suponho que seja por isso, eu suponho que seja por aquilo, por essa ou por aquela outra razão. De posse do problema e das hipóteses, aí sim eu vou partir para a investigação. Eu vou investigar o problema, eu vou investigar as minhas hipóteses ou as possibilidades que eu trago para resolver aquele meu problema. E essa investigação, ela pode ser de forma experimental ou não. Ela pode ser de forma desenvolvendo experimentos, o pessoal da física, da química, da biologia tem muita facilidade em desenvolver experimentos, mas não experimentos que sejam só para corroborar com as teorias que estão postas, mas experimentos para experimentar mesmo, para testar, né? Quem sabe, Eureka, um desses meninos, não descobre. Esses dias atrás, uma menina indiana descobriu uma molécula, não sei se vocês viram isso na internet, ela descobriu uma molécula sintética que é capaz de neutralizar a ação da espícula do coronavírus. Uma menina de 14 anos, gente, que faz estágio num laboratório, né? Então, a gente precisa deixar os meninos experimentarem, testarem, e daí podem surgir N resoluções de problemas do nosso cotidiano, né? Os meninos do IFMT, não me lembro de qual campus, eles desenvolveram uma luva que faz a interpretação de Libras, né? Ela traduz a interpretação de Libras para quem não conhece Libras. Olha que fantástico, uma luva que foi produzida no interior de Mato Grosso, num dos campos do Instituto Federal de Mato Grosso. Então, quando que essas coisas acontecem? Quando a gente permite, quando a gente confia, quando a gente acredita na criatividade dessa meninada. E eles são muito bons, principalmente em tecnologia, né? Assim, de uma hora para outra, eles conseguem solução para algo que a gente está tentando, ou sequer tinha pensado na possibilidade. Então, aprender a investigar vai envolver aprender habilidades como observar, planejar, levantar hipóteses, realizar medidas nos experimentos, pesos, medidas, interpretar dados,
Eles precisam aprender a interpretar dados. Vão aprender a construir gráficos, a interpretar gráficos. Vão refletir sobre esses dados que eles vão obter nas suas pesquisas e construir explicações de caráter teórico, porque ao investigar, eles vão buscar também fundamentação teórica para as suas investigações. Fundamentação metodológica, porque eles vão ter que saber como realizar a pesquisa, né? Como realizar medidas, por exemplo, como eu coloquei aí, e vão usar o caráter teórico. Vejam quantas habilidades podem ser desenvolvidas quando a gente usa o método científico e o ensino por investigação. São muitas, né? No ensino por investigação, os estudantes interagem, eles exploram, experimentam o mundo natural. Por quê? Porque eles estão inseridos em processos investigativos, eles vão estar envolvidos na própria aprendizagem, porque nessa busca, nessa investigação, eles vão aprendendo a construir até novas questões, elaborar outras hipóteses, se aquelas iniciais não foram aceitas, né? Eles vão aprender a analisar evidências e tirar conclusões. E mais ainda, eles se sentem assim muito gratificados quando eles podem comunicar os seus resultados, seja dentro da própria turma, seja na escola, seja no mural da escola, seja no auditório, né? E o método científico, ele só se completa quando a gente comunica os nossos resultados. Quem tiver oportunidade, leia Gaston Bachelard. Gaston Bachelard, ele nos diz que todo conhecimento é a resposta a uma questão. Então, não existe um conhecimento que não tenha partido de uma pergunta, de uma questão ou de um problema. Eu coloquei aí uma referência para vocês que é muito interessante, de Bachelard, que é a formação do espírito científico. Esse é um dos livros assim mais palatáveis do Bachelard, porque o Bachelard é uma leitura meio pesada, mas vale a pena ler esse livro do Bachelard. É muito legal. E aí vocês vão entender como se dá a formação do espírito científico, como pode se dar, né? E o professor fica como aí nesse processo? Ele vai desempenhar o papel de guia e de orientador dessas atividades que os alunos vão fazer. Ele pode propor e discutir as questões com os alunos. Ao invés de ser o aluno a propor a pergunta, pode ser o professor. O ideal é que a pergunta parta dos alunos. Mas como eles não têm essa cultura, então, no início, o professor pode propor algumas questões, né? E ele vai contribuir para o planejamento da investigação com os alunos, vai ajudá-lo a desenvolver um projetinho, né, para investigar. Ele vai orientar o levantamento de evidências e explicações teóricas. Ele possibilita a discussão e a argumentação entre os estudantes. Aqui, nesse momento em que os estudantes já têm dados, é legal fazer uma roda de conversa, né? Ou uma tempestade cerebral, que está muito em moda, né? Uma brainstorm, para que sejam discutidos os dados, para que os alunos aprendam a argumentar e a defender seus pontos de vista. E com isso ele vai introduzindo conceitos e vai sistematizando esse conhecimento. Olha que legal! É diferente do professor que chega lá na lousa, coloca o conhecimento já posto, sem que o aluno tenha a chance, o prazer de vivenciar
o que é uma investigação e como se parte de um problema e se chega na solução de um problema. Isso é muito importante, né? Bom, a atividade investigativa, ela não pode se reduzir só a uma mera observação ou manipulação de dados. É preciso que ela leve, isso é a professora Ana Maria de Carvalho, que nos diz, ela deve levar o aluno a refletir, a discutir, a explicar e a relatar o seu trabalho aos colegas. Isso vai dar prazer a eles. Esse livro da professora Ana Maria Carvalho, ele tem em PDF na internet, Ensino de Ciências, unindo a pesquisa e a prática. Bom, acho que isso aqui eu estou repetindo, eu já falei. Características importantes na atividade de um caráter, em atividades que têm o caráter investigativo. Conter um problema. Papel do professor, formula um problema ou induz os alunos a formularem o problema que orientará o trabalho da investigação desses alunos. E os alunos precisam considerar na sua proposta um problema. Tem que ter um problema. Qual é a dinâmica? Explorar ideias que os alunos têm a respeito do aluno. Então, bora lá, fazer tempestade de ideias, discutir com eles para que emerja o problema, para que emerjam as hipóteses. Vamos dialogar com as ideias de todos, confrontar as ideias e colocar as ideias em dúvida. E aí eles partem para a investigação. As investigações precisam ser sempre que possível generativas, ou seja, devem desencadear debates, discussões e outras atividades, sejam elas experimentais ou não. Devem propiciar o desenvolvimento de argumentos por meio da coordenação de enunciados teóricos e evidências. Como eu falei para vocês, eles têm que pesquisar a fundamentação teórica, bem como considerar a multiplicidade de pontos de vista em disputa ou a serem coordenados. Vejam bem, nós estamos lidando com o ensino fundamental. Edna, isso não é para estudantes com idade mais avançada? Também é. Quem vai dar o grau de dificuldade para esses alunos é o professor. É ele quem vai regular isso. Se é para um aluno, eu ouvi alguém dizendo, eu sou professora do município e do estado, do ensino fundamental e do ensino médio. Então, é óbvio que ela vai trabalhar com ensino por investigação, tanto no fundamental quanto no médio. E poderia no superior também, e na pós-graduação. Mas é ela quem vai dosar o grau de dificuldade do desafio que o aluno vai receber. Então, tem aí, motivar e mobilizar os estudantes, promover o engajamento deles com o tema em investigação, tá? É importante isso. Apresentar desafios práticos e resultados inesperados podem auxiliar, tá? E propiciar a extensão dos resultados encontrados a todos os estudantes da turma e, quiçá, até de outras turmas. Mas qual tem sido a realidade que nós, pesquisadores no ensino de ciências naturais ou de biologia, que é o meu caso, temos encontrado? Uma sala de aula muito simplificada, focada em aspectos práticos do fazer científico, né? Em detrimento de elementos que tragam, de elementos como questões investigativas, trabalho com conhecimentos conceituais, discussão de ideias, justificativa daquilo que nós queremos desenvolver, da pesquisa que nós queremos desenvolver. Por quê? Se o aluno propõe estudar,
porque ele não consegue o sinal do celular em todos os locais. Vamos pesquisar por que nós temos problema de sinal de celular em tal local e em outro não? Vocês já ouviram falar da caixa de Faraday? Temos alguém da área de física na nossa turma? Professora, eu sou estudante de física, mas eu estou no 3º semestre ainda, então só ouvi falar. Então você vai estudar e vai nos dizer lá no fórum o que é a gaiola de Faraday. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Vai encontrar aí, num dos eixos, você vai encontrar. Tá bom. Bom, então vamos voltar aqui, né? Da experimentação a gente já falou, a argumentação é um elemento essencial quando eles forem fazer o relatório da pesquisa deles, né? A argumentação implica na tomada de decisão, muitas vezes sobre questões polêmicas, porque eles normalmente trabalham em grupo e eles precisam discutir entre eles até chegarem num consenso para fazerem um relatório. E muitas vezes os grupos acham dados, resultados diferentes. Olha que interessante isso. Então, antes deles fazerem os relatórios, é importante que a gente faça uma roda de conversa, né? E que a gente discuta, que eles discutam entre si com a orientação, a condução do professor ou da professora, principalmente quando há questões polêmicas, né? Porque eles vão aprender a argumentar, a defender o seu ponto de vista, né? E assim se constrói o conhecimento científico. Por isso que a gente leva para os congressos os trabalhos, por isso que a gente publica os artigos, para que os nossos pares possam fazer análise dos nossos dados. E eles podem concordar ou discordar. Quantas teorias que existiram no passado foram postas por terra depois que outros pesquisadores, com outros olhares, desenvolveram experimentos de forma diferente, abordagens diferentes, e aí a teoria foi refeita, né? Às vezes nem refeita, foi refutada, tá? Então, é preciso, gente, que nós, educadores, promovamos uma aprendizagem eficiente desses alunos, permitindo a eles o desenvolvimento de habilidades e competências para que eles se formem cidadãos conscientes, preparados para os novos desafios que se colocam aí nessa sociedade que nós estamos vivendo, e nós estamos cheios de desafios esse ano, né? Desafios no campo da ciência, desafios no campo social, econômico. Esse ano de 2020, ele vai ser assim, está sendo e será muito bom para pesquisas, para investigação, porque nós estamos percebendo que a educação científica, ela não atinge ela não atinge, melhor, ela atinge uma quantidade muito pequena da nossa população, né? E não é só do Brasil, a gente está vendo, por exemplo, no caso da pandemia, problemas no mundo inteiro de pessoas que às vezes não acreditam em algo que os técnicos, que os especialistas estão sinalizando, estão apontando. E por que não acreditam? Porque não têm o conhecimento básico necessário para acreditar. Então, concluindo, né, faz parte do ciclo investigativo essa orientação do professor, que vai levar esses alunos a produzirem uma questão, a apresentarem hipóteses, a testarem as suas hipóteses, que pode ser por meio da experimentação ou não, né?
a interpretar os dados que eles vão conseguir a partir desses testes, dessas experimentações, que eles explorem, que produzam novas questões, ou que esses dados os permita concluir. Então, é esse quadro de PEDASH, né? É um quadro relativamente novo, é de 2015, que nos mostra que o ensino por investigação é um ciclo investigativo, é um ciclo que leva à discussão, que precisa de reflexão, que precisa de comunicação. E, com isso, a gente pode contribuir para a formação de cidadãos mais educados cientificamente. E aí vocês vão encontrar, só para finalizar, na nossa plataforma, os eixos temáticos e seus recursos didáticos tecnológicos, dividido em 4 eixos: o ambiente, vida, universo e tecnologia, né? Voltado ao atendimento do ensino de ciências nos anos finais, do 6º ao 9º ano, tá? E esses eixos, 4 eixos, eles são subdivididos. O eixo temático ambiente, por exemplo, é subdividido em 5 temas, em 5 subtemas: a Terra no Universo, a Terra é Viva, a Terra em Colapso, Animal Cultural e o Futuro da Terra. Para cada um desses subtemas, a plataforma traz uma quantidade relativamente boa de material, seja em forma de vídeo, de artigos, enfim, tem um material bastante rico, e cada um deles vai trazer uma atividade de investigação aí que vocês vão escolher para desenvolver com os seus alunos. Então, eu peguei aqui um exemplo. No subtema A Terra em Colapso, um dos exemplos é o efeito estufa. E aqui nós vamos trabalhar de forma investigativa com os alunos, tá? Não sem antes vocês testarem a proposta, para depois aplicarem a proposta investigativa aos seus alunos. E assim vai. O eixo temático tecnologia tem 4 subtemas, o universo tem 4, e a vida tem 5 subtemas, tá? Então, cada um deles vai trazer uma atividade de investigação e vocês têm que escolher um de cada para desenvolver com os seus alunos. Um de cada, que eu digo, é um dos 5, um subtema de cada um dos 5 eixos. Tá? Bom, e agora, para encerrar mesmo, para a gente abrir aí para questões, é sempre mais interessante que os estudantes possam montar o experimento e realizar a sua própria investigação. Nunca se esqueçam disso. A gente não deve dar as respostas para os nossos alunos, mas ajudá-los a encontrar a resposta, né? Eles precisam ser estimulados a refletirem sobre os seus resultados, né? Isso daqui eu tirei de um dos subtemas, e depois deles terem experimentado, testado e analisado, vocês devem, antes de levar para a sala de aula, experimentar, testar e analisar, tá? Enfim, e aí depois vocês já vão encaminhar essas atividades em outra disciplina, disciplina 2, o módulo 2, disciplina 2, quando vocês estiverem cursando o módulo 2. Eu abro agora, então, obrigada aí pela atenção de vocês, apresentação, e vamos aí abrir para as perguntas. Quando vocês forem perguntar, por favor, abram o microfone e a câmera, que aí eu já vou conhecendo vocês. Boa noite, prof. Boa noite, colegas.
Boa noite. Eu sou a Rosenilda. Sou a Rosenilda de Sorriso, Mato Grosso. Prof, na plataforma, nós temos uma atividade 3 que é sobre os planos de aula, né? E que nós temos que realizar após a gente... Que eu quase não estou te ouvindo, está muito baixinho. Pode falar. Nós temos uma atividade 3 que é para fazer planos de aulas como se fosse presencial e à distância. Lá estava falando que nós temos que fazer após ter a aula com a senhora, que seria essa aula de hoje, que era para ter sido lá dia 28, né? Se eu não me engano, que era para nós ter tido. Na semana passada, isso. Isso. Então, agora a gente já pode trabalhar com aquela... Essa nossa disciplina é de 1 mês, tá? Tá. Aí, no caso, então, agora nós já podemos trabalhar aquela atividade, então, né? A 3, né? Já podemos realizar ela, que é o plano de aula, é isso? Na M1D1, que é a minha disciplina, vocês tinham 2 atividades, né? A primeira atividade é aquela do questionário que vocês já responderam. Lembra que vocês responderam? Sim, prof, já respondi os 2, a 1 e a 2. E a atividade 2, né, era para elaborar um texto de para fazer uma análise reflexiva sobre a metodologia de ensino por investigação, se ela faz parte da sua prática docente, e se os alunos têm o costume de fazer perguntas sobre os temas abordados em sala de aula. Essa nossa aula de hoje, ela dá elementos, e essa daqui vocês vão entregar até o final da nossa disciplina, da M1D1, tá? Todas as demais atividades, elas estão relacionadas a outras disciplinas. A essa era só a atividade 1, a atividade 2 e a avaliação que ainda não ficou muito clara se a CAPES se o pessoal do Ciência 10 vai nos encaminhar ou se eu vou elaborar. E se eu for elaborar, vou elaborar junto com os tutores, né? Porque nós somos uma equipe. Então, isso vai ser feito junto com os tutores, tá? Então, vocês ainda não têm uma resposta para essa avaliação presencial, mas antes do final da nossa disciplina, vocês vão saber. Eu espero que até sexta-feira agora eles nos deem uma resposta, certo? Todas as demais atividades, elas vão sendo, como eu acabei de falar, nos eixos que vocês vão trabalhar, nos eixos temáticos, vocês vão encaminhar na disciplina do módulo 1, disciplina 2. Mas eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês entenderem o que vocês vão desenvolver depois com os seus alunos. E vocês vão precisar também desenvolver um projetinho, né? Para o final do curso apresentar. Então, a próxima disciplina, ela já vai trazer esclarecimentos a esse respeito. Ok, prof, obrigada. Viu, Rosenilda? Então, não é na minha disciplina que você vai encaminhar. Talvez os tutores, por eles terem visão já do curso todo, eles possam te responder. Bruna, você tem resposta em qual disciplina que eles vão encaminhar essa atividade? A atividade, essa referente aos eixos, é que deu uma travadinha. Bruna, eu tinha lido que a atividade 3, que seria os planos, né? Montaria 2 ou 3 planos, que eu não lembro certinho. Mas é porque, como a gente vai fuçando na plataforma, às vezes eu já olhei a atividade que vai ser para frente, como a prof falou, né? Então, não tem problema. Tá? Ah, tá. Não, sim, essa atividade é porque quem mandou a mensagem inicial tinha sido o Anedino.
certo? E aí acho que foi um equívoco. Essa atividade referente é realmente referente a essa atividade presencial, professora Edna, que eles estão falando. Ah, tá certo. Que não vai ter. Bom, Isso, e daí... A Débora aí, talvez ela possa explicar. então, boa noite. Desculpa, eu atrasei um pouquinho para entrar na aula, mas entrei aqui, a professora Edna já estava conversando aqui com a gente, estava dando aula. Que bom ter vocês aqui, sejam bem-vindos e bem-vindas, né? Sou professora Débora, sou coordenadora de tutoria da Secretaria de Tecnologia Educacional. Hoje ainda conversava com a Bruna e com o Paulo, né, durante o dia. Tem as atividades, algumas estão... A gente acaba indo muito à frente e aí se perde, né? É um pouco do que acho que Rose falou, né? Então, o que é importante? Que a gente fixe nas atividades que estão nessa disciplina, né? E aí a gente vai indo devagar, não precisa ter ansiedade, porque vai ter tempo para tudo, tal. É bacana, porque como demorou um pouco para começar e a gente teve esse ato aí, até em função de recurso da CAPES que não havia chegado, eu acho que isso é importante que a gente explique para vocês também, para vocês não acharem que é uma desorganização. Mas a gente tinha um recurso que era para chegar, para a gente poder começar o curso, e a gente só podia começar depois que chegasse, porque senão a gente, quando começa um curso, nós temos que garantir a terminalidade. Então, a gente precisaria esperar chegar mesmo. Agora está tudo certo, já está tudo organizado, né? Graças a Deus, hoje já tivemos essa excelente aula aqui com a professora Edna, né? Coisa boa, né? Acho que vocês estão sendo... Professora Edna é professora titular da UFMT, agora ela se aposentou, mas ela continua como professora associada no mestrado e no doutorado. Então, assim, bom que vocês tiveram a oportunidade de ter, né, ainda uma aula com a professora Edna e vão ter mais durante esse curso. Então, é um pouco disso, acho que a Bruna com o Paulo vão organizando, qualquer dúvida vocês entrem em contato com eles, né, e a gente está aí à disposição. Mas tem algumas atividades que eu acho que, assim, é bom a gente fazer, cursar a disciplina, faz as atividades da disciplina e depois as outras, até porque nós não vamos ter encontros presenciais em função da pandemia. Provavelmente não vai ter nenhum, mas a gente vai achar uma forma de organizar isso. Então, a aula síncrona hoje da professora Edna é uma forma de organizar, porque nós não temos encontros presenciais, mas a gente tem os encontros síncronos, que é quando a gente se encontra numa plataforma digital, os alunos, professores, tutores e as demais pessoas que compõem um pouco esse pedagógico aí dos cursos. Acho que era isso, professora. Obrigada. A Lenice já esteve aqui no início também da aula, conversou um pouco com eles, e a dúvida que a gente ainda não tem definição, mas que eu acho que em breve nós teremos, é com relação àquela avaliação presencial, da forma como nós vamos fazer. Isso vai ter que ser remota, mas como é um programa da CAPES, a gente não tem total independência para resolver, né? Precisamos conversar com a CAPES para saber qual a orientação que ela vai nos dar em substituição dessa avaliação presencial. Não é isso? É isso, é um curso nacional, né? Então ele foi formatado nacionalmente. Os nossos cursos, geralmente, a gente tem uma autonomia maior nos currículos. Nesse caso, a gente vai ter que fazer isso que a professora Edna falou e a professora Lenice. Só isso mesmo. Alguém tem mais alguma dúvida? Vamos aproveitar que a professora Débora está aqui, vamos encher de perguntas. Ok, pessoal, boa noite. Desculpa, alguém falou na minha frente, aí eu vou desligar meu microfone. Já te dou a voz, Celino. Pessoal, tem um equívoco aí, eu entrei no grupo Teams do meu marido, eu nem sabia que ele tinha, parece Evaldo, mas eu sou a Weiner, tá? E essa questão da gente escolher os temas e colocar já essa prática na sala de aula com os alunos online, isso é para ser feito ou é para aguardar? Você pode repetir a pergunta, por favor? Os
eixos, E Débora? as práticas que é para ser feita com relação a cada eixo. Você escolhe uma e vai fazendo. Isso eu coloco em prática com o meu aluno online, porque a gente está online. No município, no nosso caso, nós estamos por WhatsApp, a gente não está nem pelo Teams, nenhum outro. O que a gente faz eu particularmente faço, eu gravo a aula e mando, ou arrumo uma aula sobre o tema, Canal Futura, e entrego para eles e fico atendendo eles no WhatsApp. Essa prática teria que se colocar agora ou poderia esperar para o ano que vem? Para ver o que vai acontecer, o que não? Débora, essa prática, primeiro deixa eu dar boa noite para a Vainer. Vainer foi minha aluna de graduação, né? Oi! Que legal! Boa noite, professora. Viu? Boa noite. Não vou falar quantos anos atrás, tá bom? Foi ontem. Em Sinop, turno especial de Sinop. Né? Então, você ainda está em Sinop, Vainer? Não, eu estou em Lucas, professora. Ah, tá. Então, pelo que eu li, vocês vão encaminhar essas atividades no módulo disciplina 2. Nesse 7 aqui, vocês vão estar comigo, com a disciplina, tá? Mas eu sugiro que vocês leiam já os eixos, porque depois, quando o professor vier da disciplina 2, ele ou ela, né? Eu acho que vai ser ela, vai orientar melhor vocês, mas vocês já podem ir lendo. É muito tranquila essa leitura. Eu já li a maior parte dos subtemas, dos eixos. Vocês têm condições. É interessante que vocês já irem pensando. Tem alguém com o microfone aberto, gente. Tá difícil. Agora sim, obrigada. De novo, é alguém que tem uma criança e faz um ruído de fundo. Então, Vainer, eu sugiro que vocês comecem a ler os eixos para que vocês vão escolhendo qual o subtema que vocês querem trabalhar e qual a atividade. Vocês vão ter que escolher em cada eixo um subtema e desenvolver a atividade investigativa deste subtema com os alunos. É óbvio que, nesse momento, algumas delas não serão possíveis ou terão que ser adaptadas para serem desenvolvidas remotamente. E isso vocês vão discutir com o professor, com a professora da disciplina 2, tá? Mas eu sugiro que vocês leiam. Por quê? Essa primeira disciplina é uma disciplina de introdução ao ensino investigativo. O que eu trouxe para vocês, e eu esperava que vocês me perguntassem mais coisas a respeito do ensino investigativo, que é esse papel, mas nós temos aí, se eu não me engano, até o dia 22, que essa disciplina vai estar aberta, né, sendo ofertada para vocês. E a gente tem a possibilidade de ir discutindo ao longo desse tempo. Vocês precisam pensar nessas atividades a serem desenvolvidas com os seus alunos, já vão pensando em alternativas remotas, porque se não houver a possibilidade de ser presencial, vocês vão precisar desenvolver remotamente uma atividade investigativa. Então, já pensem, porque todos nós somos educadores, todos nós temos experiência com sala de aula e estamos desenvolvendo uma nova competência que é esse ensino de forma remota, tá? Então, vão lendo sem ter que precisarão entregar a atividade 2 da disciplina 1, tá? Não vão se esquecer dessa atividade. Final do mês, tá? Quer dizer, até o final do mês, não, até o dia 22. Oi.
Em paralelo a isso, vocês já podem tendo os subtemas e as atividades. Eu já tinha feito as atividades, eu só fiquei na dúvida, porque quando eu abri e vi aquele tema, eu falei, agora eu tenho que fazer tudo, eu tenho que ler tudo de uma vez, eu tenho que fazer o quê? Mas eu já tinha dado uma olhada e comecei a ler, né? Obrigada. Você tem que escolher em cada eixo um subtema, e cada um tem uma atividade investigativa. E o que é legal é que quem preparou a plataforma já colocou uma série de material que vai dar suporte para vocês desenvolverem. Mas não precisam ficar apreensivos, porque esse corpo docente que selecionou é um corpo docente que nós já conhecemos há algum tempo, já nos conhecemos, né? E a gente tem, assim, completa confiança em cada um de nós, eu acho que eles têm, senão não teríamos selecionado. Estaremos à disposição de vocês para ajudá-los, para orientar. Também vão desenvolver o trabalho de conclusão do curso de vocês, tá? Então, e à medida que vocês forem tomando contato com os professores, vamos ver quem vai orientar quem, ninguém vai ficar sem orientador, ninguém vai ficar perdido. Todos nós estamos juntos nessa caminhada, tá bom? Tá. Só para reforçar, então, eu sou a Bruna, tutora, tá? Só para reforçar as informações, a mensagem que foi enviada, tá, na plataforma foi um equívoco, tá, gente? Essa questão dos planos de aulas é que o Anedino já estava antecipando as atividades que virão para a próxima disciplina, ok? A atividade 3, nós tutores, junto com a professora Edna, com as orientações da CAPES, vamos estar montando essa atividade, ok? Tá? Então, não precisam ficar apreensivos. A questão dos eixos, elas são importantes para vocês, porque como vocês têm que elaborar o TCC, a próxima disciplina já é a disciplina de TCC. Então, a gente já vai iniciando essa disciplina e aí a gente já vai começar a utilizar os eixos. Por isso, a orientação da professora Edna de quem já puder já ir fazendo as leituras aí para poder se identificando com os eixos, ok? É isso mesmo, Bruna. A minha pergunta, posso perguntar? Pode, Juscelino, é sua vez agora. É o seguinte, pessoal, na verdade não é uma pergunta. Eu tenho tido problemas com os eixos temáticos, eles não é acessado. Eu comecei a acessar alguns, aí eu parei no sexto, eu acho, lá do primeiro eixo, né, dos subtemas, eu parei, acho que no sexto subtema. E depois, isso, mais de 40 dias atrás, eu não consigo mais acessar. Aí eu mandei vários questionamentos, perguntando, perguntei para aquele rapaz, que agora não lembro o nome dele, aí entrou uma nova cultura, daí eu perguntei também, mas ninguém me responde. Eu pergunto tanto pela plataforma quanto pelo e-mail da UFMT. Mas, assim, ninguém me responde a todos os e-mails, tem 250 e-mails que eu encaminhei, são vários, e aí não me respondem. Aí eu fico preocupado porque, como não abre, eu consigo abrir a plataforma, eu vou lá, quando vou no eixo, aí ele dá um erro lá, tem um erro, que eu achei que se eu mudasse para o Mozilla, para o Firefox e tal, fiz tudo o que podia fazer, mas não consegui. Aí eu não sei se alguém aí está tendo esse problema também, se tiver... Tá. Juscelino, eu já aproveito para falar que você é Juscelino Gimenez, né? Isso. Alô? Uhum. Isso. Juscelino, eu tive acesso à plataforma menos de 2 semanas e eu não recebi nenhuma mensagem referente a esse questionamento, tá? Eu que sou tutora, ok? Então, como é o seu nome? É Bruna? É Bruna, isso. Eu que sou a responsável pela tutoria da turma 1.
Eu não Eu também recebi mandei nenhum um e-mail referente a esse problema. Mas isso é um problema técnico. Agora você me passando, eu vou verificar com a equipe técnica por que não está tendo acesso. Mas se você tentar entrar novamente, você pode conseguir. Porque o que aconteceu? Antes nós tínhamos 3 turmas. E aí as turmas foi feito um remanejamento. Talvez nesse remanejamento você tenha tentado acessar a turma anterior, entendeu? Aí então é só você dar uma atualizada e tentar entrar novamente no sistema. Se persistir, me manda uma mensagem. Tudo bem. Celino, Bruna, só uma contribuiçãozinha em relação a isso. Isso aconteceu em todos os... Porque, como a professora Edna tinha falado, essa plataforma ela foi enviada pela CAPES para todos os estados. E teve vários estados também reclamando disso. Eles andaram tentando fazer algumas correções. Então, Juscelina, eu também não recebi. Se você puder agora mandar para a Bruna, e aí a gente vê, porque daí a gente encaminha para a CAPES, porque eles que têm que resolver. Tem alguns links que eles falaram que estavam quebrados. E aí a gente tem que reportar eles, se aparecer isso, e eles arrumam. Então, é só você avisar então agora para a gente, porque eu também não recebi seu e-mail, Juscelino. Não sei se foi para o e-mail do curso, se foi para o spam, eu vou dar uma olhada. E, professora Lenice, eu não sei se era a senhora que era antes a tutora nossa, logo no início tinha uma tutora, uma professora que era a professora tutora. Era a coordenadora, era a professora Graziela. Isso, a Graziela. Aí eu tinha o WhatsApp dela, aí eu falava com ela todos os dias, eu acho que ela até cancelou o meu contato, de tanto que eu falava com ela para tentar resolver esse problema. Aí ela disse assim, olha... Não, mas agora ela disse, esquece, agora ela recebendo, o problema me passa. Aí eu estou nessa situação aí. Mas aí, assim, pode ficar tranquilo, isso é uma coisa que aconteceu no Brasil todo. Mas aí a gente passa para a Medino, a gente entra em contato com a CAPES e aí eles vão falar o que tem que ser feito para resolver. Mais alguma questão, pessoal? Alguma específica sobre ensino por investigação? Então, se ninguém sabe aquela história, fale agora ou cale-se para sempre. Então, nós vamos dar por encerrado esse nosso início. Eu estarei com vocês, não apenas nesse momento dessa disciplina, mas durante o curso todo. Uma vez desejar as boas-vindas e a gente espera, assim, produzir material muito bons. Nós temos já concurso à distância, ofertados pela CETEC, pela UFMT, e os nossos resultados têm sido muito bons. Tão bons que agora está para sair um livro com artigos referentes aos TCC de um curso de especialização que nós oferecemos. Eu coordenei, professora Débora também, e professora Lenice foi orientadora. Enfim, os trabalhos foram muito bons. Bruna também trabalhou conosco, foi uma das melhores tutoras. Vocês têm aí em mão e ao alcance de suas mãos a Bruna. A Bruna é uma pessoa que está sempre presente e sempre em contato conosco. Então, eu acredito que vocês não terão dificuldades, tanto é que você viu que ela já falou que rapidinho vai tentar resolver e descobriu o que estava acontecendo. Mas aí a professora Lenice só foi tão rápido que a professora Lenice já respondeu, tá? Então, estamos todos, enquanto equipe do Ciência 10, à disposição de vocês, tá? Participem, usem o fórum, façam discussões, nos enviem e-mails, entrem em contato com o tutor, enfim, estamos aí para construir juntos, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima. Um beijo para cada um e cada uma de vocês. E uma boa noite.
Boa noite a todos e até o próximo encontro. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite.